Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você sabe o que é o Starbucks? Então nesse vídeo iremos contar a história dessa grande empresa. Sabiam o que era café e alguns pensavam que vinha de uma lata, mas um pequeno varejista de Seattle mudou isso e mais tarde se tornou a maior rede de cafeterias do mundo. Starbucks, enquanto a empresa foi fundada por 3 amigos, não foram eles que transformaram Starbucks em uma empresa de 100 bilhões de dólares. Era um estranho, um garoto pobre do Brooklyn que tinha acabado de se formar como professor do ensino médio. Que a Starbucks nasceu em 1962. Gordon Walker era um estudante da Universidade de São Francisco e estava viajando pela Europa em um café em Roma. Ele pediu um cappuccino imediatamente. Ele foi levado de volta pelo sabor, era diferente, incrível e inesquecível. Na época, a maioria dos americanos bebia café instantâneo em casa ou em café e jantares cozidos. Quando ele voltou para os EUA, ele largou um USF e voltou para sua cidade natal, Seattle, para alimentar seu hábito. Ele dirigia de Seattle para Vancouver, BC, para visitar Murphy para facilitar uma loja que vendia e torrava grãos de café. E em 1970 Gordon estava voltando para casa depois de um café e teve a ideia de abrir uma loja em Seattle. Ele contou a seus 2 amigos, Jerry Baldwin e Steve Segal, sobre a ideia que os 3 decidiram entrar no negócio juntos e visitaram o Café Pitt em Berkeley. Era de propriedade de Alfred Pitt, filho de um comerciante de café de Amsterdã, café à maneira europeia. No mesmo ano, Howard Schultz acabou de se formar no ensino médio e estava se matriculando na Northern Michigan University. Ele foi a primeira pessoa em sua família a ir para a faculdade com uma bolsa de estudos. Durante sua primeira temporada ele se machucou e teve que deixar o futebol para pagar para a escola. Ele pegou empréstimos, trabalhou como bartender e às vezes vendeu seu sangue. Depois de se formar na faculdade, ele conseguiu um emprego na Xerox, seu programa de treinamento de vendas, e tornou-se um vendedor de sucesso, mas eventualmente começou a se sentir inquieto e queria algo mais desafiador. Então acabou trabalhando para a Hammer Class, uma empresa sueca que vendia equipamentos de cozinha e utensílios domésticos. $75 mil salário, um carro da empresa e contas de despesas e viagens ilimitadas. Ainda assim ele sentiu que algo estava faltando. Em 1981, Howard notou que um pequeno varejo está fazendo pedidos extraordinariamente grandes para uma cafeteira de viagem. Starbucks. A Starbucks tinha apenas 4 lojas na época, mas estava comprando produtos em quantidades maiores do que a Macy's, uma das maiores lojas de departamentos do mundo. Ele nunca esteve em Seattle antes, mas decidiu visitar para ver o que estava acontecendo em sua loja original no Pike Place Market. Eles só vendiam grãos de café, mas às vezes ofereciam amostras de degustação. Howard experimentou uma amostra e foi viciado. Ele sentiu como se tivesse descoberto um continente totalmente novo. Em sua viagem de avião de volta para Nova York, não parei de pensar na Starbucks e a descreveu como uma joia brilhante. Então ele estendeu a mão para Jerry e perguntou se havia alguma maneira de ela se encaixar na Starbucks. Enquanto a ideia agradava a Jerry, seus parceiros estavam nervosos em trazer uma empresa de alta potência ao nova-iorquino. Alguns dias, Howard nem conseguia acreditar que estava alimentando a ideia de que sua mãe diria que você está indo bem, você tem futuro. Não desista por uma pequena empresa da qual ninguém nunca ouviu falar. Depois de um ano, Jerry e Gordon convidaram Howard para São Francisco para conhecer seu parceiro silencioso Steve Donovan. Howard estava convencido de que ele voaria de volta para Nova York se uma oferta em sua mão. Ele estava errado. O parceiro de Jerry não queria contratá-lo porque era muito arriscado, mas ele não podia aceitar não como resposta e ligou para Jerry. Ele disse a ele que quem está cometendo um erro terrível e que o destino da Starbucks estava em jogo. No dia seguinte, Jerry ligou para ele e disse que conseguiu o emprego e perguntou quando ele
Poderia vir para Seattle em seu memórias que ele escreveu. Nenhuma grande conquista acontece por sorte. Em 1983 Howard estava na Starbucks há um ano e foi enviado a Milão para participar de uma feira internacional de utilidades domésticas. Enquanto ele assistia ao ED da revelação, a Starbucks vendia ótimos grãos de café, mas eles não serviam café em xícara. Em suas memórias, ele escreveu que tratavam o café como produzir algo para ser ensacado e enviado para casa com as compras. Eles ficaram a um grande passo do coração e alma do que o café significou ao longo dos séculos. Um dia Howard pegou um trem para Verona e imitou o pedido de café de alguém para um café com leite. Ele o descreveu como o equilíbrio perfeito entre leite vaporizado e ninguém nunca havia mencionado essa bebida para ele antes que ele pensasse em ninguém nos Estados Unidos sabe disso. Eu tenho que levar de volta comigo. Quando Howard voltou para Seattle e contou a seus chefes sobre sua revelação de que eles o viam como um diretor de marketing superanimado, eles argumentaram que a Starbucks era um varejista, não um restaurante ou um bar. Ele descobriu mais tarde que a razão pela qual sua ideia não agradou na época foi considerar uma oportunidade que o empolgou mais. Em 1984, a Starbucks comprou a Peet's. A aquisição deixou profundamente endividados e os privou de experimentar novas ideias. Howard levou quase um ano para convencer um júri a testar a ideia de servir café expresso loja no centro de Seattle. Embora os negócios cresçam, Jerry sentiu que o sucesso daquela loja estava errado e disse que eles estavam muito endividados para continuar. Howard ficou deprimido por meses e se sentiu dividido entre sua lealdade à Starbucks e sua visão para os bares de café expresso italianos. Em torno disso, vez que Howard foi a um athletic club no centro da cidade para jogar basquete, onde fez dupla com um advogado chamado Scott Greenberg. Ele ocasionalmente encontrava Scott para cervejas e, ao longo do tempo, compartilhou algumas de suas frustrações quando disse a Scott que estava pensando em se tornar independente. Oportunidade se eu não sair da minha zona de conforto e arriscar tudo. Se eu deixar muito tempo tomar meu momento vai passar. Em 1985 ele finalmente fez a mudança e deixou a Starbucks para começar sua própria empresa em Guia Jordan. Ali a palavra italiana para quando ele estava planejando como abordar investidores para levantar dinheiro para sua empresa. Jerry o surpreendeu. Ele o chamou em seu escritório e se ofereceu para investir 150 mil do dinheiro da Starbucks. Ele poderia atrair todo o dinheiro de que precisava. Dentro de 6 meses Howard e Gordon até voaram para a Itália para pesquisar cafés e se encontrar com M, um produtor de máquinas de café expresso. Em Milão, ele é XP, obrigado a retornar a Seattle com um buffet de investimento de $1 milhão. Eu recusei. Eles insistiram que os americanos nunca poderiam desfrutar de café expresso como os italianos. Em janeiro de 1986 Howard levantou o capital inicial de que precisava de arrendamento de segurança e começou a construir a primeira loja que gastou a cada minuto do seu dia pedindo dinheiro correndo de uma reunião para outra. Ele disse aos investidores que seu plano era reinventar uma commodity. Na época a Nike era a única